O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 3º domingo do tempo do Advento em preparação ao Natal do Senhor. E devido à proximidade do Cristo que vem mais uma vez para nos salvar, este é chamado o Domingo da Alegria. A alegria de Deus, a alegria da salvação, é muito diferente da alegria humana. Geralmente a alegria humana precisa de um bom motivo para que ela possa eclodir, se manifestar. E se de fato o motivo não for tão bom, a alegria humana, depois que se manifesta, ela desaparece e ainda corre o risco de vir a decepção, de vir a tristeza, de vir a incompreensão. Na alegria de Deus não existe decepção, porque o seu motivo principal é a nossa salvação. E Deus não abre mão de oferecer constantemente esta salvação através de seu Filho Jesus. Quanto existir o pecado na vida humana, o Cristo virá em nome do Pai para nos oferecer a graça da conversão, a graça da transformação, da salvação de nossas vidas. Uma graça que nós experimentamos quando vivemos o nosso batismo, aquele espírito de fogo que João diz no Evangelho de hoje, nos é oferecido com Cristo, quando a água banhou a nossa fronte, a nossa cabeça, e quando esse espírito passou a fazer parte da nossa vida. Ainda insisto que a alegria de Deus é diferente da nossa alegria, porque como perceber a alegria quando as coisas não dão certo, quando as coisas ficam difíceis, quando nós estamos sofrendo, quando nós perdemos, por exemplo, alguém querido. Não existe alegria nenhuma
quando alguém muito próximo de nós, por exemplo, fica doente. A alegria não está na doença, a alegria vai estar em esta pessoa ter as condições de ser tratada, de ser curada. A alegria está naquele, naquela que vai se dispor a cuidar daquele que não pode cuidar de si sozinho. Não há alegria nenhuma quando nós perdemos uma pessoa querida. A alegria está na certeza da ressurreição e da vida eterna para aqueles e aquelas que amávamos tanto e a morte nos tirou. Então a alegria de Deus é muito diferente da vida humana, da alegria humana, porque se manifesta na força que vence as dificuldades. Nós estamos ouvindo na primeira leitura os profetas anunciarem que Deus enviaria o Salvador para o povo de Israel. E o povo de Israel não estava nos seus melhores momentos. Havia opressão, injustiça, infidelidade, abandono na fé. Mas no coração dos profetas existe alegria, não porque estão sendo tão bem aceitos, existe alegria não porque as pessoas estão dando tanta atenção às profecias, mas no coração dos profetas existe alegria porque eles têm a certeza da ação de Deus, porque eles sabem que Deus virá ao encontro para salvar o seu povo. Então os profetas pedem que o povo de Israel respondam através da fé a essa proposta, a esse envio de Deus. Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel. Por quê? Por causa da injustiça, por causa do pecado, por causa da infidelidade? Não, porque o Senhor revigorou a sentença contra ti, porque o Senhor afastou de ti todos os seus inimigos. Levanta-te e canta, porque o Senhor está no meio de ti, e nunca mais temerás mal algum. Veja a certeza que o profeta tem da ação de Deus na sua vida e na vida do teu povo. Ele pede então para deixar de lado o desânimo e para tomar posse da força desse Deus valente, guerreiro, que vem para nos salvar. Que a alegria de saber que Deus nos salva pudesse ser tão grande que fosse expressa entre louvores como eles faziam nos dias de festa. Será que nós estamos tão certos de tudo aquilo que Deus mais uma vez vai nos oferecer com a vinda de Cristo no Natal? Será que nós estamos tão certos de tudo aquilo que Deus já realizou e tem por realizar nas nossas vidas, quando nós permitimos que Ele possa agir em nós? Se temos essa certeza, o Salmo, mais uma vez, é um convite ao louvor. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Nós só conseguimos dar conta do caminho, nós só conseguimos continuar firmes na fé quando conseguimos reconhecer a presença de Deus no nosso meio, a presença de seu Filho Jesus junto de nós, a força do seu Espírito, quando nos reunimos para as celebrações eucarísticas, para os sacramentos, para a novena de Natal, para a vida de fé, quando nós oferecemos uns aos outros o nosso melhor, quando nós acreditamos que ainda é possível a justiça e a verdade também transformar e salvar a vida do mundo. Onde que se manifesta a alegria da salvação? Onde que se manifesta a graça de Deus? Paulo está nos ensinando as suas comunidades e hoje em sua carta ele fala aos Filipenses que a graça, a alegria, a presença de Deus se manifesta na vida daquele e daquela que tem fé, daquele e daquela que permanece fiel.
Alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Que a sua bondade seja conhecida entre todos os homens. Ele está próximo. Mas, Padre, e nossas dores, e nossas angústias, nossas dificuldades, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. Deus é um Pai que abre os seus braços e o seu coração para acolher as nossas necessidades. Apresentai, diz Paulo, através de orações, de súplicas, sem esquecer a ação de graça. A ação de graça é movida por esta alegria da certeza de Deus na nossa vida. E olha que texto bonito que Paulo nos deixa. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, que é maior do que tudo aquilo que nós sabemos, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo. Que maravilha ter guardado o nosso coração e os nossos pensamentos por Deus em Cristo. Quando nós estamos guardados por Deus em Cristo, estamos vivendo a alegria da salvação. Quando não permitimos, quando não queremos que Deus nos guarde em Cristo, então nos tornamos uma palha seca que provavelmente o vento, o fogo, vai devorar muito depressa. Quando o nosso coração, quando a nossa vida não está guardada em Deus, através de Jesus Cristo, então nós estamos expostos a serviço da maldade, das consequências do pecado e de todas as outras tristezas que acabam por tirar a dignidade da vida humana. O que fazer, Padre, para que nós estejamos na presença de Deus, junto de Jesus, no Espírito Santo que recebemos no batismo? Foi justamente essa pergunta que fizeram aqueles e aquelas que ouviam João Batista. E ele não vai pedir, não vai anunciar, não vai mostrar que o que devemos fazer é algo que não está ao nosso alcance, é algo que nós não temos capacidade, mas ao contrário, João vai dizer que o que nós precisamos fazer para que Deus demonstre por nós a sua força de salvação é aquilo que nós já sabemos. Se você tem 2 túnicas e não usa, e o outro não tem nenhuma, dê uma a ele. Se você tem o que comer com abundância e o outro não tem, reparta com ele a comida. Se você é uma pessoa importante aqui, os cobradores de impostos perguntam, e nós o que devemos fazer? Nós estamos a serviço do poder econômico. O imposto não tem uma taxa determinada, não cobre a mais, não tire proveito das pessoas. E chegam soldados e dizem, nós não, nós estamos a serviço da força da ordem. Pois bem, se a força é para a ordem, não humilhe ninguém com falso testemunho, não arranque o dinheiro dos inocentes. E assim por diante, João dizia que a graça de Deus se manifesta quando nós vivemos a verdade, a justiça, a caridade. João falava com tanta convicção que as pessoas perguntavam, será que ele não é o Messias? E então ele declara, o que virá depois de mim é maior do que eu só batizo com a água que purifica, ele sim vos batizará com a água, com o fogo do Espírito Santo, para uma vida nova. Foi com esse fogo do Espírito que nós fomos batizados para esta vida nova, para a certeza da nossa salvação. Aos que não querem a salvação, aos que não querem o Espírito de Deus, aos que não querem viver o batismo ou que não receber o batismo, então a vida se acaba, se torna frágil e, como eu disse, desaparecerá no fogo que não se acaba. Mas àqueles e aquelas que a fé permanece, o compromisso de continuarmos a dar a boa notícia da salvação. Qual é a melhor boa notícia para quem está doente? Ser bem tratado, ser bem cuidado, ficar bom. Qual é a mais boa notícia para quem está desempregado? Receber um e-mail, um telefonema para uma entrevista de emprego.
Qual é a melhor boa notícia para as nossas crianças? Serem bem cuidadas pelos pais, terem boa educação. Qual é a boa notícia para os nossos jovens? Ser acolhidos, serem amados, para se tornarem bons adultos. A boa notícia é a proposta que Deus nos oferece para que a vida seja plena em todos os sentidos. E isso é possível quando eu e você e a humanidade acredita na força da salvação e vive a fé. Acredita que a alegria de Deus é, na verdade, quando o ser humano encontra o melhor caminho, o proposto por Jesus, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que nos faz de fato felizes, numa alegria que não passa, que não decepciona, mas que perdura, que é para nós, que é para a humanidade inteira e que dura até a eternidade. Tomemos posse da força de Deus para que com Cristo esta alegria esteja presente em nossas vidas no Natal e sempre que nós anunciamos que o Senhor nos salva. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis factum est.